Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Cláudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político e faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax. Hoje ele fala sobre Páscoa, o Festival do Pai. Vamos aguardar o Bueno entrar. 22 graus aqui em São Paulo, está chovendo e está frio, faz parte, né? E a gente, nosso novo ciclo. Vamos aqui dar boas-vindas ao nosso querido Cláudio Bueno, para que a gente possa estar conversando nesta tarde friazinha de outono e inverno. Está mais para inverno do que para outono. Olá, tudo bom, Buenito? Tudo, e você, Tô como está? ótima, estou te vendo. Você está me vendo? Tô vendo. Não? Não, não estou, não. Espera aí. Não, vou entrar de novo. Tá bom. Ah, então vamos lá. Bom, agora eu espero que eu também possa vê-lo. Mas essas energias estão muito estranhas, família Pax. Eu não entendo o que acontece com o Instagram. Metade da semana eu não enxergo os meus entrevistados, mas não faz mal. O que importa é que vocês estão aí nos acompanhando e acaba dando tudo certo, né? Cadê você, Buenito? Então, e no sábado, às 14 horas, eu e o Bueno estaremos na Pax, com transmissão via internet, fazendo a celebração da Páscoa de Renascimento e também o primeiro ritual do Conselho Kármico do ano, tá? É uma energia muito forte, onde nós escolhemos os próximos 90 dias da nossa vida. Oi, Agenor, aí em Piracicaba. Desejo que aí esteja mais quente que aqui. Eu já estou com meu casaco de inverno hoje porque realmente não aguento. Solange, Ricardo Pastore, seu Flávio lá em Campinas, gratidão a todos aí pela sintonia e pela presença. Bueno, você desappeared. E aí, como fazemos? Não sei o que aconteceu. A questão é que eu não vejo nem ele aqui. Vamos ver se você aparece novamente. Yes. Tudo bem? Aí, valeu. Tudo. Deu certo? Agora deu, porque você precisa chamar, né? Quando você não chama, aí fica difícil para chamar, Chamei. tá Vamos bom? lá, tá ótimo. Então, eu não vi, não foi publicado no WhatsApp dessa semana a, a, o título. Qual que você acabou escolhendo? Eu não me lembro direito. Foi da Páscoa. Páscoa ou foi Páscoa, da o Arunachal? Festival do Da Pai. Páscoa. É. Tá bom, tá. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Em abril, meditar na chamatrina. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, então. Vamos fazer a conexão com o nosso coração físico. Vamos nos sintonizar com a chamatrina que está nele, através da nossa centelha divina. Vamos até o santo ser crístico, o Cristo pessoal, como diz o mestre Saint Germain, o eu superior, para que nós possamos atingir, então, e estarmos à disposição da nossa presença divina, eu sou, através do nosso corpo causal. E para isso nós vamos pedir ao Arcanjo Miguel que interceda por todos nós e pela humanidade, todos aqueles que nós amamos, as nossas famílias, aos nossos amigos, aos nossos colegas, a todas as relações, como dizes os nossos irmãos índios norte-americanos, Metaqueuás. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre, por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazer de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais, consciente ou inconsciente, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração
intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar-nos a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor de toda a humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida aqui, agora, e ser manifestada por toda a eternidade. Amém. Muito bem. Na verdade, né, nós temos 3 festivais grandes que estão aí para acontecer. O primeiro deles é o da Páscoa, o segundo é o do Vesak e o terceiro é o da Boa Vontade, também conhecido como Azala. A gente tem que lembrar que em cada lua cheia aqui na Terra, a humanidade ela é presenteada com uma grande dispensação de luz para todos nós da humanidade, com vários tipos de bênção, durante o ano inteiro. Às vezes nós temos 12 luas cheias e às vezes até nós temos 13 luas cheias. Em cada uma dessas luas sempre tem um festival de luz. Mas os 3 principais, que correspondem aos 3 primeiros signos do ano, nós dizemos sempre que são os principais. Mas, na verdade, todas as luas cheias do ano, sejam 12 ou 13, há dispensações de luz para toda a humanidade através de muitas bênçãos e até algumas qualificadas para determinados setores, grupos, religiões e pessoas individualmente. Nós temos, então, os 12 raios, sendo sempre 7 daqueles que nós conhecemos, o azul, o dourado e o rosa, e temos o branco cristal, o verde esmeralda, o rubi dourada e o violeta. E nós temos ainda mais 5 raios secretos, que fazem parte também do nosso corpo causal. Nós devemos nos lembrar que durante os festivais da luz, eu vou chamar assim, abre-se um canal de toda a humanidade, através da nossa consciência, com contatos bem determinados a respeito daquilo que nós gostaríamos de ter como fonte de energia. Muitas pessoas, às vezes, precisam de saúde, algumas precisam de trabalho, algumas precisam de paz, algumas precisam de força. Então, tudo isso é canalizado nessas luas cheias, dependendo daquilo que cada um necessita. Essa energia das 12 luas cheias, ou 13, como eu tenho dito, elas podem estar influenciando nas nossas capacidades de nós encontrarmos as facilidades que nós queremos ver na nossa vida, bem como nos momentos que nós estamos passando. Isso nós chamamos de dispensações. Essas dispensações que a gente fala, elas são, na verdade, possibilidades que possa ocorrer nas nossas vidas. Não, porque eu olho para frente e dá sempre a impressão que eu estou olhando para baixo. Isso já acontece há algum tempo, mas deve ser um problema de óculos ou dos meus olhos. E eu não consigo olhar diretamente como você está olhando para mim. Então, não sei o que é, mas vamos lá. Dispensando essa energia da nossa consciência, coincidentemente ou sincronizadamente, essa consciência e essa elevação, elas trazem uma aceleração espiritual de desenvolvimento e de evolução para cada um de nós, ou, quem sabe, para todos os reinos, e aí, através dos reinos e das ordens que fazem parte e comungam nesse momento no fio da vida com a gente tem aspirações que mostram e elevam todo um patamar. Seja um grupo, como a gente chama aqui a família Pax, seja uma religião, uma filosofia de vida, uma doutrina,
ou seja, também individualmente. Esses lados, e é isso que nós chamamos dessa evolução através da consciência, de todo modo, elas sempre vão acontecer nas luas cheias. Então, muitas vezes a gente pensa que é só nas 3 primeiras luas, mas não é. Inclusive, em determinados lugares do planeta, por exemplo, no Oriente, o Vesak nem sempre se dá na lua de Gêmeos. Às vezes ela se dá na lua de Sagitário, aonde a lua de Sagitário tem mais expansão. Sagitário, que é um signo que tem como representação Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema e sempre elevado na condição de expansionismo, às vezes, em determinados países, a Zala, ou seja, o Festival da Boa Vontade, é justamente na lua cheia de Sagitário, como eu estava falando. Então, portanto, essas energias da espiritualidade, elas remontam também à questão da transmutação, à questão da alquimia e à questão também da iluminação, que são derramados para todos nós com a força desses festivais. Mas, como nós temos um início bastante promissor, que é a Páscoa, que é Vesak, e depois que é a Azala, praticamente abre-se um portal para que todas as outras luas cheias sejam benevolentes com a gente, desde que nós tenhamos cumprido a nossa parte, com os cerimoniais, com os rituais, com as nossas rezas, com as nossas preces, né? Com as nossas invocações, com os nossos decretos, né? Com os nossos apelos, com os nossos mudras, com os nossos mantras, com as nossas canções, vejam, com as nossas danças, vejam que tem uma série de oportunidades para que sejam apresentadas as nossas graças através da nossa gratidão em função desses festivais. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho mais a respeito dessa questão do festival que a gente chama do Pai, que é a Páscoa, e a Páscoa geralmente é feita nesse festival, ou nós chamamos de plenilúnio, de quando exatamente a lua crescente passa para a lua cheia. Esse plenilúnio, ele se dá na hora realmente que a coisa acontece. Por quê? Depois desse minuto, desse segundo, a lua, que é cheia ainda e permanece cheia até o momento que ela se torna minguante, mas nós temos que lembrar que a lua cheia, ela vai minguando. Então, ela vai perdendo luz. Ela vai perdendo luz. Mas na hora do plenilúnio, ela está com a sua luz máxima, exatamente naquele momento que sai da lua crescente e passa para a lua nova. Como nós podemos ver os festivais, então? A gente tem que ver o Festival do Pai como sendo o Festival do Raio Azul. Depois, o Vesak é o Festival do Filho. E aí a gente vê através do Raio Dourado. E o Festival da Azala, ou da Boa Vontade, eu prefiro chamar de Boa Vontade, o Festival da Boa Vontade, ele é feito em cima do raio rosa, né? Nós temos que lembrar que nós temos esses 3 raios de características. Os raios são chamados, esses 3 primeiros, de características, porque eles fazem parte da nossa chama trina que está no nosso coração. Eu até alertei isso hoje no início da nossa reza ao Arcanjo Miguel. Depois, os outros 4 restantes, eles são chamados de atributos. Atributos. Mas nesse raio azul que a gente vai ver agora, que também pode ser chamado do Festival da Santíssima Trindade, o Festival do Pai, ele trabalha a energia principalmente da ressurreição e da ascensão. Esse é o mestre, é o único mestre que nós temos que representa a figura do Pai aqui, nessa ocasião desse festival, justamente o Filho. É um pouco até meio incongruente, alguém pode pensar. Como que no Festival do Pai, quem representa é o Filho?
Pois é, nós estamos fazendo aqui a representação do Filho no Festival do Pai, porque nós temos aqui a imagem do Mestre Jesus, vírgula, o Cristo. Então, nesse momento, o Cristo e o Filho se fundem no Pai, já que Jesus veio representando o seu Pai, né? Ele sempre usava aquela expressão, eu sou, né? Eu sou, eu sou, e ele não se referia a ele, Jesus, o Cristo. Ele se referia ao Pai, sempre, né? Eu sou a verdade e a luz. Ele não estava falando dele, estava falando do Pai, né? Eu sou a verdade. Ele não estava falando dele, estava falando do Pai. E sempre nessa questão da sucessão, né? E tudo aquilo que ele representou naquele momento da Páscoa, e nós já vamos falar um pouquinho a respeito melhor do que significa a Páscoa, é justamente essa representação dessas duas figuras que é representada por um único ser, né? A ressurreição, que é a passagem daquele ato que todos nós chamamos de morte para a vida, e ao mesmo tempo, quando ele sai do planeta Terra e sobe, que nós chamamos de ascensão. É a única, vamos dizer assim, presença humana, inclusive, porque o Mestre Jesus esteve aqui na Terra com todos nós, ensinando tudo aquilo que ele aprendeu com seu pai, que nos mostra que isso é possível. Lembrando sempre, né? Não podemos deixar de lembrar que ele era filho de Deus, Sim. né? Nós somos também, né? Mas só que ele já tinha feito toda, vamos dizer assim, toda a sua escada de desenvolvimento e de evolução, e que ele estava naquele momento aqui entre nós, né? A maioria de nós, e eu acredito nisso, vai conseguir fazer o seu desenvolvimento, a sua evolução na ascensão. E depois a gente também pode falar um pouquinho mais. Então, o Mestre Jesus, que também é conhecido como Mestre Sananda, por muitas pessoas, o Mestre Jesus é conhecido como Mestre Sananda, ele, com essas energias que ele nos deu e nos trouxe e nos mostrou através de toda o segundo evangelho, né? Ou seja, os novos evangelhos, como alguém chama, porque, na verdade, todos os 4 evangelhos dos 4 apóstolos mostram um pouco isso com algumas diferenças, né? Mas nós temos que falar que ele representa, então, o festival do primeiro raio, né? Que é o raio azul, que é o raio do Pai, né? E dentro desse raio, nós poderíamos determinar quais são as virtudes que despertam esse festival. Então, o primeiro que eu gostaria de denominar seria a virtude da vontade. Da vontade. Por quê? Foi através da vontade, né? Depois da fé, da coragem, da firmeza, da verdade, da determinação, né? A gente vai mudando e constituindo o relacionamento da Páscoa com aquilo que é a representação do Mestre Jesus durante a sua vida, durante o seu ministério, que começou aos 30 anos, né? Agora, a Páscoa em si, naquela oportunidade, para todos, ou seja, há mais de 2000 anos atrás, ela representava a libertação do povo judeu, né? Ou do povo hebraico, né? Como queira alguns, do povo hebraico, né? Da terra do Egito para a terra de Canaã, que era a terra prometida, né? Eles estavam cativos, eles se tornaram cativos em função daquele período que aconteceu quando José era governador do Egito, José, que era um dos filhos, né? O 11º filho de Jacó, né? Que foi vendido pelos seus outros irmãos, né? Numa caravana de escravos, ele foi para o Egito, e lá no Egito, né? Ele era um serviçal, era um escravo do importante representante da classe alta no Egito, fazia parte da corte
egípcia, e o faraó teve um sonho. Ele sonhava sempre, quase todos os dias, onde tinha 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Ele chamava os seus oráculos, ele chamava os seus sacerdotes, ele chamava os seus sábios e ninguém conseguia dizer o que aquele sonho representava em tamanha sequência que ele tinha todos os dias. José, como era escravo na casa desse representante oficial que fazia parte da corte, já tinha decifrado e respondido um sonho da mulher desse representante. Então, esse representante se apresentou ao faraó e falou assim: olha, eu tenho um escravo que costuma dizer o que os sonhos representam. O senhor quer que eu traga ele até aqui? Porque ele conhecia, porque a mulher já contava para ele que às vezes José tinha uma faculdade especial de dizer o que representava os sonhos. Aí esse ser que era oficial, um alto comandante das forças egípcias, levou ele até o faraó, e o faraó contou o sonho. Assim que o faraó acabou de contar o sonho, José disse o que representava, que na verdade o Egito teria 7 anos de muita reprodução, de muita comida, e depois viria 7 anos de Escassez. de falta, de escassez. Ele teria 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez, como você falou. Muito bem falado. De escassez. Então, o faraó torna José o governador do Egito e pede que ele tenha a façanha de tomar conta dessas coisas. E então José planeja vários silos para colher todo o trigo, toda a fartura que tiver no Egito, todo o gado, fazer tudo que era necessário em diversas regiões do Egito, para que ninguém passasse fome. E numa dessas, que estava todo mundo passando fome, muito do povo hebreu foi para o Egito. E nessa de ir para o Egito, a família de Jacó foi primeiro. Aí ele reconhece a família, reconhece os irmãos, mas os irmãos não o reconhecem. Então ele tira uma casquinha dos irmãos, né? Faz os irmãos voltarem sem a presença do irmão mais novo, que é Benjamim, né? Que era o irmão querido, era o filho querido de Jacó. Aliás, os dois, José também e Benjamim, porque eles eram filhos da mesma esposa que ele amava. Então, Raquel, nesse momento, ele diz que todos aqueles que tiverem fome na região podem ir para o Egito, que o Egito vai dar comida e tem comida para todos. Nisso, o povo hebreu vai para lá. Só que quando vai para lá, e são 7 anos, ele se torna um cativo. Muda o faraó e se torna um cativo, para estar pagando uma parte daquilo que eles receberam para o Egito. E aquilo que era para ficar 430 anos, ou 420, como tinha dito as escrituras, eles ficam 400 anos, na verdade, lá no Egito. E diante disso, o povo cresce, as 12 tribos que representava cada um dos irmãos de José crescem e ficam cativos, até que a presença de Moisés, que era da casa de Levi, né, é descoberto como não sendo um príncipe nem filho da princesa, que era, na verdade, a irmã do faraó, que também tinha um filho. Nessa altura do campeonato, alguns dizem que é Ramsés, eu acredito que seja também Tutmós, na minha opinião, né? E ele vai para o deserto. Ele não é sacrificado, mas ele é banido. E no deserto ele tem aquele grande encontro numa das montanhas da península do Sinai, não propriamente sendo aquela que todos nós conhecemos como sendo a montanha de Moisés, pode ter sido qualquer uma outra montanha no Sinai, essa é a verdade, né? Mas a gente sempre caracteriza ali aquela montanha que nos pés dela tem o mosteiro de Santa Catarina, né? Que seria a montanha sagrada, porque ela é realmente Sim. linda, é uma montanha completamente diferenciada de todas as outras montanhas que tem no Sinai. Mas é muito difícil a gente cravar que seja aquela montanha. E ali ele recebe
recebe, né? Ali ele recebe toda a orientação para voltar para o Egito e tirar o povo de lá. E depois da 10ª praga, né? Que é a morte dos primogênitos egípcios, inclusive morre o filho do faraó, então o povo ali é orientado a deixar de uma vez por toda o Egito. Então, todas as tribos se reúnem, pegam todas as suas posses que tinham e aquilo que o Egito deveriam para eles, que seriam os espojos, e eles saem do Egito, mas durante a trajetória, o povo hebreu e o povo de Deus cometem vários erros e eles ficam peregrinando 40 anos no deserto, até que todas as gerações sejam esquecidas e novas gerações sejam colocadas no lugar, até chegarem às portas do Jordão, aonde atravessarão o Jordão e estariam então em Canaã, que seria a terra prometida. Nessa oportunidade, não entra Moisés na terra prometida, e todo o cajado, todas as informações, conhecimento e sabedoria, junto com os 5 livros que Moisés havia escrito, é passado para Josué, que coloca dentro da arca, e ele é o condutor, é o que atravessa o Jordão com todo o povo hebreu para a terra justamente prometida por Deus. Então, nessa época da Páscoa, que tem embutida essa energia inicial da vontade que o povo tinha de ser libertado e que fluía através de toda e poderosamente, naquela oportunidade, a lua cheia de Áries. Então, Áries, que como também é o primeiro signo do zodíaco, o signo que nós podemos chamar de pioneiro, aquele que vai na frente, aquele que abre caminho, aquele que abre as matas, né? Aquele que tem força, que tem coragem, que tem determinação, que tem fé, é representado através desse espírito da renovação. E essa renovação nada mais é, nada menos é, colocada como sendo o Cristo, que é, na verdade, o primeiro ser que ancora o princípio divino do amor. Aqui a gente tem que ver o Cristo levando as condições também de sabedoria e de amor, embora essa característica seja do segundo raio, do raio dourado, e não do terceiro. O terceiro raio é o raio da inteligência. O rosa, por incrível que pareça, é o raio da inteligência, das atividades. Por quê? Ele acarreta justamente os outros 4 junto com ele. Então, além de ele ter o rosa, ele tem mais 4 com ele, do qual ele supervisiona. E aí, então, que vem aquela expressão do Maha-Chohan. O Maha-Chohan, ele é mais do que um Chohan. O Chohan é o diretor de um raio. O Maha-Chohan, ele é diretor e supervisor de mais raios. Então, essa presença de Cristo, através desse amor, ele funde dentro de um processo alquímico que continua até hoje impactar todos os nossos corações nessa época, justamente da Páscoa. Mas não é só os corações individuais. Foi como eu disse no princípio. É através de todas as religiões, é através de todas as filosofias, é através de todas as doutrinas, principalmente de algumas culturas que têm nomes diferentes para cada uma desses festivais, né? Mas principalmente para o povo hebraico, né? O povo judeu, como alguns gostam de chamar, essa questão da Páscoa é muito premente, porque eles lembram dessa passagem, dessa saída do Egito para a Terra Nova, que todos nós chamamos de Êxodo, que é realmente a saída de um lugar que eles não queriam para um outro que tinha sido prometido para eles desde a época que eles foram para o Egito, naquela passagem de fome. Esotericamente, esse momento é conhecido como o Festival do Pai. Mas nós temos e não podemos esquecer que aí existe um fator alquímico. Aí é junto o Pai e o Cristo.
né, que nós sempre vemos essa parte da ressurreição de Cristo como sendo um princípio aonde a vida é sempre maior do que a morte, né? E nós temos que lembrar que a passagem desse momento, e ela aconteceu no domingo, é em função da Semana Santa, de sexta até domingo. Então, ele foi crucificado numa sexta, ele descansou num sábado, que até então o sábado era um dia santo e de descanso, e depois, no domingo, ele ressuscita, que para nós, e lá há 2000 anos atrás, seria o primeiro dia do trabalho. Mas essa função dele ter ressuscitado no domingo mostra que nós estamos, então, numa nova fase. Entra numa fase onde a esperança e as glórias são o toque das nossas reflexões em relação a que um ser que viveu entre nós e que era santo, que foi batizado, que foi crucificado, morto e viveu novamente, o domingo se torna um dia santo para os cristãos. E naquele momento começa a nascer uma nova religião, que é a religião, atualmente, de maior adepto em todo o planeta. Gradualmente, e com os esforços sistemáticos de todos os indivíduos que rezavam essa nova propositura, que até então era só um pensamento e mais tarde se tornou uma religião, renasce uma vida toda inspirada na questão da alma, que até então era relegada. A alma era relegada, o espírito era relegado. Por quê? A importância estava no corpo, através dos seus sentidos e através do pensamento, dos sentimentos, das palavras e das ações. Perde um pouco essa configuração, esotericamente falando, e dá-se a premissa de outros fatores espirituais, ao espírito e à alma, lembrando sempre da questão do santo ser crístico, do Cristo pessoal, da presença eu sou, com a presença divina eu sou. Ali cria-se, então, todo um reconhecimento dado em fartura, em palavras, aos seus comandados, que eram os apóstolos. Ali começa a se ter uma configuração através do amor incondicional que Jesus, na sua passagem de 33 anos pela Terra, sempre demonstrou através dos primeiros passos que já dava. Então, a questão da alma é percebida que ela está intimamente ligada à questão da iluminação e da questão também da liberdade. Porque Jesus, no seu ato, seu último ato, através da sua ressurreição, ele mostra o auge, que é a liberdade, e através da ascensão ele mostra o segundo passo, que é a iluminação, e quando ele vai. Então, nessa ordem, ela está invertida. Primeiro a liberdade e depois a iluminação. E ali, a parte da crucificação e da paixão passa a ser uma coisa subjetiva, já que a ressurreição ela aconteceu. Esse ato da ressurreição é um ato, então, de ressurgir. Né? A ressurreição significa isso. Ressurgir. Ele ressurge. Enquanto todo mundo achava que ele estava morto, ele ressurge com vida. Primeiro a Maria Madalena, depois aos seus apóstolos. E assim, consequentemente, durante os próximos 40 dias. Né? Depois do terceiro dia de ressurreição, ele sobe até o Pai, né? Ele é purificado pelo Pai, desce novamente e fica mais 40 dias aqui na Terra, se colocando para um, se colocando para outros, até que isso se complete no 40º dia, né? Depois dos 40 dias, e ele, na presença dos apóstolos, ele ascende. Só que essa questão da ressurreição, do ressurgir, do ressuscitar, da ressurgência, que alguns também chamam essa passagem do Mestre Jesus em vida para o céu, ela surpreendentemente, ela representa muito mais coisas
do que a vida, né? Ela representa para algumas pessoas, e deveria representar para todos nós, porque para mim representa também esse momento de cura, né? De uma vida Sim. nova, né? De alguma coisa que está sendo renovada, né? Porque a gente dá sempre os parabéns na época da Páscoa para o É. renascimento. Mas esse renascimento, às vezes, ele não é bem explicado, né? Se explica através da busca de uma cura, através de uma vida nova que a pessoa quer ter na vida, né? De uma renovação de um aspecto que ela precisa ainda estar nas sombras, enquanto uma parte está na luz. Ela também dá o sentido do restabelecimento para aqueles que não estão bem. Ela restabelece. É o momento, então, de nascer, do novo nascimento. E isso tudo, se nós invocarmos a luz, né? Através da chama da ressurreição. A chama da ressurreição é, na verdade, a mistura da luz azul com a luz dourada. Veja bem, a luz azul com a luz dourada. Nós, nas nossas vivências, nas nossas coisas que nós fazemos, nós usamos muito a lua azul junto com os interplanetários, né, com os confederados. E aí, nessa hora, a gente usa a luz azul cobalto com o prateado. Nesse caso, nós temos que usar a luz azul com a luz azul com a dourada, para restabelecimento do quadro daquilo que não nos favorece. Inclusive, se for o caso, né, das nossas finanças, não só da nossa saúde, mas das nossas finanças, da nossa paz, da nossa harmonia e de todas as virtudes que, na verdade, carregam os 7 raios através dos 7 mestres, dos 7 Chohans, né? Essa personalidade que todos nós gostaríamos que nessa época do ano todos nós tivéssemos como uma renovação, ela tem que ser ampliada, né? Ela já vem sendo feito isso há uns 4, 5 anos, mas nem toda a energia ela é carregada e implantada se ela não for bem restabelecida, bem firme, bem martelada, vamos dizer assim, né? Bem socada. Então, nessa Páscoa, eles nos pedem que a gente tenha esse processo de renovação com uma vida de mais propósito e de expressão espiritual ligada à nossa consciência, à expansão da nossa consciência. E que nós tenhamos um propósito de vida, que ela não seja apenas ilusória e material, como tem sido, mas principalmente espiritual. Através da verdade, que sempre os mestres dizem também nas nossas lives do Zoom, das nossas vivências, que essa busca da verdade é da nossa verdade. Porque cada um buscando a sua verdade, não sendo ludibriado pela ilusão e nem por uma consciência falha, né? Uma consciência mentirosa, vamos chamar assim, ela se torna cada dia mais presente por uma verdade absoluta, já que ela é relativa porque ela é a nossa verdade. Mas nós nos calcando em cima da nossa verdade, sem fungir a mentira, o fingimento, ou seja, o que for, nós estaremos fazendo, então, uma abordagem inteligente para todo o nosso planeta. E fazendo isso para o planeta, nós estamos fazendo não só para as nossas gerações e aquelas que estão aqui conosco, mas para todas aquelas ainda que vão vir e aquelas que estão presentes em todos os outros reinos, ou ordem, ou irmandades, ou escolas, ou seja o que for. Essa presença, ela tem uma abordagem mental e analítica, já que o mental ele constrói e destrói. Por isso ela tem que ser analítica, porque nós estamos falando de nós. Se nós estivermos falando do plano espiritual, nós temos que passar por uma abordagem geométrica, uma abordagem através de símbolos, da geometria sagrada. Mas como ela é mental e analítica, nós sempre distorcemos a verdade, que é a própria natureza da nossa mente, em favor das coisas que não são da luz, e sim da sombra. Nesse período da Páscoa, se nós fortalecermos o nosso lado mental em Cristo, ou seja, através da cristacidade, nós estaremos, então,
vendo a verdadeira natureza que é absoluta, e não a verdade ilusória e a verdade relativa. A mente, ela é um grande fator de revelações, mas também, se nós não tivermos a calma e a reflexidade normal da gente ter a tranquilidade de ver o que está acontecendo na nossa volta, aquilo que é ilusão mata o que é real. Então, fica difícil se nós não tivermos a nossa mente ligada com o nosso coração e essa questão do santo ser crístico, do Cristo pessoal, o do eu superior, que são a mesma entidade, com nomes diferentes que determinados seres falam sobre isso. Esse contraste que a gente tem nessa relação do fortalecimento de uma simplicidade em favor de alguma coisa que não signifique aquela mensagem de amor que o Mestre Jesus, o Cristo, deixou para a gente, fica um remédio sem a cura. E o que a gente quer é a cura. Logo, o remédio ela tem que ser baseada também na fé, em doses que a gente vai aprendendo através do conhecimento, das informações e dessa inteligência reflexiva, que é justamente do terceiro raio, para que tudo aquilo que nós esperamos acontecer na nossa vida aconteça pelo processo alquímico que se dá no nosso coração. Só assim nós estaremos desenvolvendo e elevando a nossa consciência e desenvolvendo o nosso lado espiritual, que é tão majestoso, mas que também nos traz grandes preocupações por causa das distrações inferiores, sejam elas de pensamento, sentimento, ou de posse, ou das próprias realizações que a ilusão nos traz e que nos coloca à nossa frente, né, como sendo aquele doce maravilhoso, né, para quem gosta do chocolate está aí, né, que mostra ali na sua frente que você não tem o poder de dizer, não, isso não vai fazer bem para mim. Aliás, está me fazendo mal, eu vou deixar de comer isso. Aí você dá um passo a mais. Mas isso é para tudo, inclusive para os hábitos negativos, né? A gente gosta de dizer sim para tudo, não para poucas coisas. E quando a gente diz muito não, a gente também vicia no não e esquece de dizer o sim. Isso tem que ser mais ou menos equilibrado. Isso tem que ser mais ou menos harmonioso. E para isso, nós vamos usar dessa energia libertadora. A energia, primeiro, da ressurreição. E essa energia da ressurreição nos fazem todos ter uma sintonia com a virtude maior de expressão do Pai. E qual é a maior expressão do Pai, do raio azul? É o poder. Sim. O poder, porque sempre a gente fala, né? Na luz, no amor e no poder. Então, a maior expressão de virtude do Pai é a expressão do poder, que nos faz e que nos traz todas as coisas que nós necessitamos através da sua luz. Portanto, nós devemos ter isso como expressão máxima. Para não dizer que eu não falei das flores, e eu já tinha falado que a gente falaria um pouquinho antes, né? Um pouquinho depois, um pouquinho antes, nem sei se eu passei o passo maior do que a perna, mas nós sempre estamos falando da questão da ascensão, também nas nossas lives do Zoom aos sábados. E Jesus fala dessa... mais aqueles que vieram depois e que tinham as condições mais esotéricas e ocultas para falar a respeito do que falou o Mestre Jesus, né? Os essênios, por exemplo, alguns apóstolos que eram mais esotéricos e que não tiveram os seus livros colocados na Bíblia e se tornaram apócrifos, né? A ascensão, ela significa o fim do ritual de reencarnação. Essa que é a verdade. A ascensão é o fim da reencarnação quando a nossa alma, que era uma coisa que há 2000 anos ainda não tinha muito premente as suas condições, a não ser por determinados povos e culturas, mas não naquela região, que a nossa alma resgata o seu karma.
e conclui o seu plano divino, o seu propósito, a viver em comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui, ele funciona, né, como essa coisa do Cristo, mas sendo a união do primeiro com o segundo raio, tendo o poder, a sabedoria e o amor. Sem as atividades e sem a inteligência que caracteriza a humanidade, as coisas não funcionam. Essa que é a verdade, as coisas não funcionam. Ascensionar, então, é acionar, né? Eu aciono, eu impulsiono, né? Um ato de acender, como se eu tivesse no fogão, ou com uma vela na mão, ou com uma lanterna que está apagada e eu acesso o start, para que a luz possa subir e ela possa elevar-se. Tudo isso através da nossa alma que está, repito, unida com o nosso Espírito Santo. E a presença, claro, a presença a presença divina, eu sou. Né? Mas para isso, entre uma coisa e outra, não se esqueçam que no meio, aqueles que me acompanham nas minhas lives, eu já mostrei isso, nós temos ali o santo ser crístico, nós temos ali o Cristo pessoal no meio, e o eu superior, que o mestre Saint Germain gosta de chamar de eu superior, do eu superior. Nós temos que ali, naquele momento, fazermos esse casamento, né? Fazermos essa união junto a ele, porque é ele que consagra como sacerdote a parte que está embaixo com a parte que está em cima. Eu chamo isso daí, né, de uma passagem aonde a gente tem o pai, a mãe, e nós temos o filho, que é aquele que está objetivando essa união nessa família, nessa trindade, né? Então, o eu sou, através do casamento alquímico, através da alma, nós chamamos de ômega, que seria a mãe, né? A mãe. E depois nós teríamos alfa, que é chamado do Espírito Santo, que tem e congraça nele quem? O pai. Veja que o pai está presente, né? Mas ele tem que estar unida com a mãe. A mãe, nesse caso, é a alma. Esse casamento ele só acontece quando a alma recebe o complemento do Espírito Santo de Deus, que é feito justamente pelo Santo Ser Crístico, o Cristo pessoal, ou a presença eu sou. Então, a ascensão, na verdade, também é uma iniciação final da alma, que efetua-se quando a alma conclui o seu período de existência no tempo e no espaço. É a recompensa daqueles que tiveram uma prática justa, aqueles que praticaram, fizeram uma prática justa. Esse, vamos dizer assim, é o troféu, é a medalha, né? É a dádiva de Deus depois daquilo que é chamado o juízo final, né? No qual cada homem é julgado segundo as suas obras, ou seja, as suas ações, né? As ações, elas têm que ser muito importantes para se dar esse casamento, porque nas ações é onde você está colocando o seu pensamento e o seu sentimento. E que muitos de nós chamam essa junção dessas duas coisas de intenção, aonde está a sua intenção. Por isso que as ações é muito fundamental para o processo da sua própria evolução. A ascensão ela foi demonstrada duas vezes, né? Ela foi demonstrada, que eu quero dizer. Não que nós tivéssemos conhecimento, porque nós tivemos conhecimento da ascensão, né, de alguns outros seres no passado e que fazem parte das escrituras hinduístas, janesistas e outras culturas que agora não nos convém rememorar. Mas a ascensão ela foi demonstrada publicamente, ou seja, os outros viram duas vezes. Uma por Elias, aquele mesmo que era profeta e que também estava com aquela tal da carruagem de fogo, que muitos acham que era uma nave espacial. Como não tinha consciência da nave e nem saberiam descrever o que é uma nave naquela época, descreveram aquele objeto voador como sendo uma carruagem, porque era
o que existia para locomoção naquela oportunidade que Elias vivia. Então, diz, quando Elias subiu aos céus em um carro de fogo. Para muitos, esse carro de fogo, repito, era uma nave extraterrena, né, que pegou Elias, que era um profeta, e que o povo todo respeitava. Ele entrou dentro e, zarpou para nunca mais voltar. Essa foi a primeira vez. E a segunda, através do mestre querido Jesus, o Cristo, também conhecido como Sananda, que ascendeu à direita do Pai. Então, vejam, ele ascendeu à direita do Pai. Se ele ascendeu à direita do Pai, é porque ele estava no meio, na condição de filho. À direita nós temos o raio azul e do lado esquerdo nós temos o raio rosa. Então, vejam bem que ele estava na performance de filho, mas, além de ser filho, e o Cristo, ele tinha e veio na condição de mostrar a obra do Pai, não a dele, né? Como muitas pessoas acham que foi ele tudo que ele fez, mas não foi. Ali era o Pai e ele como instrumento da vontade do Pai, exercendo aquelas funções. A ascensão, ela deve ser a nossa meta suprema de vida. A nossa meta suprema de vida, tanto dos filhos como das filhas de Deus, que estão aqui no momento na Terra. Esse é o nosso objetivo. Nós viemos para isso. Nós viemos para isso. Mas para isso acontecer, e eu tenho repetido isso diversas vezes, nós temos que ter essas dispensações divinas bem alicerçadas para que nós tenhamos a nossa ascensão com 51% do nosso karma resgatado em vida com o cumprimento do plano divino, do nosso propósito divino que nós viemos fazer até aqui. Bom, com 51 eu ascensiono? Certamente. E dá uma margem, vamos dizer assim, dá um esteio, né, bastante grande para o resto da humanidade. Porque nós subimos um grau para a humanidade e todos os reinos e todos aqueles que ainda não ascensionaram ou não tiveram o seu aspecto divino mais elevado. E aí alguém podia me perguntar, mas os outros 49%, meu filhinho? Pois é o que eu tenho dito também. Os restantes 49% de karma, eles vão ser transmutados e resgatados com a ajuda nossa no plano que nós tivermos, no plano que for designado para nós, segundo as nossas obras, segundo os nossos serviços, nós estaremos nesse plano trabalhando em favor da Terra ainda, para nós fazermos esses 49% de jus, em função daquilo que foi transmutado, que nós deveríamos ainda vir para cá várias vezes e resgatando cada dia um pouco dos 49. Isso, se nós não acrescentarmos mais. Então, nós teríamos que ser quase anjinhos para não ter mais os 49. Mas daí o plano espiritual deve ter perguntado, esse pessoal não vai conseguir isso nunca. Se eles conseguirem 51, a gente dá ascensão para eles, os outros 49 a gente transmuta, pega esses 49 e faz eles continuarem trabalhando para a Terra aqui embaixo, para aqueles que não conseguiram ainda. É isso que quando os mestres falam, que estão na oitava superiores. Isso é trabalhar nas oitavas superiores para o planeta Terra, exatamente sem saber qual plano será designado para cada um de nós quando nós terminarmos aqui no planeta, fazendo 51% desse resgate. Como faz esse resgate? Eu também já falei sobre isso em alguma das minhas lives e falo sempre no Zoom. Nós temos que criar Dharma. Dharma é mais ou menos que nem uma... Sabe aquele mata-borrão que existia antigamente? É mais ou menos aquilo. Né? Você escrevia a tinta, depois tinha um utensílio, né? Que parecia um barquinho, que você punha um mata-borrão nele, fazia assim para chupar a tinta. Nós temos que ser um mata-borrão. A gente tem que criar um monte de serviços do bem, né? Como se fosse um mata-borrão, para ir chupando aquilo que
não é legal, como se fosse um mata-borrão. Então você vai eliminando aquilo que não é legal e vai pondo o que é legal. Você vai tirando aquilo de mal que você carregou e trouxe aqui para ser eliminado, e no lugar você só vai enchendo de coisa boa. Né? Imagine um copo com barro, sujo, e aí você põe debaixo da torneira o copo. Vai entrando água, que para mim é luz, vai entrando no copo barrento, sujo, preto, e aos poucos aquela água suja, eliminada, com barro, ela vai saindo por cima, por onde está entrando a luz, por onde está entrando a água. E quando você vê o seu copo debaixo da torneira, ele só tem água limpa, porque ele só tem luz. Você só fez o bem, você só mostrou através das suas intenções, as suas obras, os seus serviços, com o bem. Você foi fazendo com o bem. E assim você acaba tirando e chupando tudo aquilo que você trouxe para ser eliminado e foi eliminado. Esse primeiro passo é o da ascensão. Bueno, e o segundo passo, que é o da liberdade? Bom, o mestre Saint-Germain, para esses próximos 2000 anos, ele nos prometeu Sim. a todos que ele fará o maior plano de libertação já feito em todo o planeta Terra nesses próximos 2000. Todos serão libertados durante esse ciclo. Eu acredito e confio. Também. Carmen, eu não sei se eu atendi as expectativas ou não, mas como sempre. Um minuto. Como sempre também é 1 hora. Como sempre também é 1 hora só e fica difícil, né? E a gente começou um pouquinho mais tarde, então eu fui do jeito que deu. Eu quero desejar a todos um final, a Semana Santa, né? E uma Páscoa, um sábado de aleluia, completamente de restauração, de ressurreição e de iluminação a todos aqueles que nos acompanham por todos os anos. Feliz Páscoa, feliz renascimento, feliz ressurgimento, feliz renovação, feliz cura de tudo aonde você precisar. E que você tenha, a partir de domingo, já, e também se reunirá o Conselho Kármico no mesmo dia da Páscoa. Nós estaremos reunidos com o Conselho Kármico para nós avaliarmos os 3 últimos meses do que nós fizemos e nós estaremos nos comprometendo com os próximos 3 meses que há de vir até 30 de junho. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou grato, Carmen. Eu sou grato, Carmen. Eu sou grato. Gratidão, Bueno. Sábado, 14 horas, com transmissão via internet. Bueno e eu faremos o ritual do Conselho Kármico e a Páscoa de Renascimento. Lá, direto da Pax. Quem quiser, vai para a Pax. Beijo no coração, gratidão. Namastê, família Pax.